Então, agora a gente está aqui no nosso compilador. Vamos fazer alguns exemplos para ver como que aquelas matrizes se comportam para a gente. Então, eu vou criar uma matriz aqui do tipo inteiro. Eu vou dar um nome genérico para ela, porque nesse caso aqui a gente vai só passar por algumas operações básicas. Então, eu vou criá-la de forma bem simples. Ela vai ter só duas dimensões nesse caso. E eu vou fazer ela uma matriz de 2 por 2. Então, a primeira coisa que a gente precisa se preocupar é como que a gente vai preencher os valores nessa matriz. Tem duas formas de a gente fazer isso. A gente pode, na declaração da variável matriz, declarar os valores. Como é que a gente vai fazer isso? Usando chaves. Da mesma forma que a gente usava chaves para colocar os elementos dentro de um vetor, a gente vai colocar dentro da matriz. Só que tem um detalhe. Para cada dimensão, eu vou ter uma chaves. Então, o que significa? Eu tenho a nossa primeira dimensão aqui e eu tenho a segunda. Só que vejam bem, eu tenho duas linhas e duas colunas. O que isso vai significar para mim? Eu vou criar umas chaves e eu preciso, dentro dessas chaves, criar mais duas chaves. Então aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Posso apagar aqui? Então agora como é que a gente vai imprimir os elementos dessa matriz aqui? Nós podemos começar com for. Começamos nosso primeiro índice em zero. Lembrando, todos os índices de vetores e matrizes sempre começam em zero. E vou percorrer enquanto i for menor que 2. E vou aumentando meu índice de 1 em 1. Diferente de vetores, um único for não vai bastar para que eu consiga imprimir a minha matriz inteira. Então, eu vou criar um segundo for. Ele também vai começar com uma variável do tipo inteiro, também vai começar em zero. A diferença é que essa variável aqui de dentro tem que ser diferente da variável aqui de fora, tá? Senão vai dar erro. Então a gente tem j menor que 2, da mesma forma que i, e j vai também aumentar o índice de 1 em 1. Se eu tivesse aqui uma matriz, por exemplo, de 3 linhas e 2 colunas, como eu faria? Aqui, ao invés de 2, seria 3. E se fosse o contrário, 2 linhas e 3 colunas, aqui seria 2 e aqui seria 3. A gente pode, inclusive, se a gente quiser, falar que em vez de i, nós temos o nosso índice de linha, e em vez de j, nós temos nosso índice de coluna. Eu vou deixar como col. Então, o que eu vou fazer? Dentro do meu for coluna, eu vou imprimir a variável do tipo inteiro que eu vou imprimir aqui vai ser minha matriz na posição linha, na coluna, coluna. Então aqui ele vai começar o índice da linha em zero e para a minha primeira linha ele vai imprimir as duas colunas. Então ele vai vir aqui imprimir a primeira coluna, que é a coluna de índice zero, e a segunda coluna, que é a coluna de índice 1. Depois que ele terminar isso aqui na verdade é col na coluna, depois que ele terminar isso aqui, ele vai partir para a segunda linha. Então, quando ele sair desse for aqui, ele já vai ter impresso as duas primeiras colunas. Aqui, então, eu vou colocar uma quebra de linha para a gente poder ver separado. Então, feito isso, a gente já pode rodar o programa. Imagino que não vai dar nenhum erro. Vocês podem ver que ele terminou de rodar aqui e ele realmente imprimiu 1, 2 e 3 e 4, na forma como a gente pediu para ele imprimir. Então, ok. Aqui já foi o primeiro caso em que a matriz já está iniciada. Como é que a gente faz, então, se nossa matriz não for iniciada e o nosso usuário precisar, então, entrar com o valor dessa matriz? Eu vou apagar aqui algumas coisas, mas vou manter a maioria. Então, aqui no meu printf, ao invés de imprimir o valor que a gente tinha, eu vou simplesmente pedir para o usuário digitar o valor. Então, aqui dentro do meu printf, eu vou colocar para o meu usuário digitar o valor da matriz na posição D, ou seja, uma variável inteira, e D. Então, aqui eu vou querer imprimir o índice da linha e o índice da coluna, que é para o nosso usuário saber em qual posição ele está entrando o valor.
No final, eu vou dar um contra-barra N para quebrar a linha. E aqui eu vou colocar linha e coluna, porque é o valor que ele está imprimindo aqui. Então, o primeiro índice é a linha e o segundo é a coluna. Aqui é col. Depois de feito isso, eu vou ler a variável que ele vai digitar. Então, a gente vai ler nossa variável como uma variável do tipo inteiro, porque nossa matriz é uma matriz de números inteiros. Feito isso, eu tenho que especificar, se for a gente fazer com vetor, aonde que eu vou colocar esse valor. Como eu tenho duas dimensões, eu tenho que especificar o índice das duas dimensões. Então, eu vou colocar aqui linha, col, que é a coluna. Então, o que vai acontecer? Como o meu for da coluna está dentro, ele vai começar preenchendo as colunas. Depois que acabar o for da coluna, ele vai pular para a próxima linha e assim a gente vai preencher as colunas também da próxima linha. Então, feito isso, a gente terminou a nossa lógica de ler o valor que o usuário entrou. E agora a gente precisa imprimir para ver se está certo ou não o nosso código. Então, eu vou copiar essas linhas de código e vou voltar para a forma como estava antes. Então, vou imprimir só 1% D, vou dar um espaço e vou imprimir a matriz no índice linha e col. E vou dar uma quebra de linha no final do meu for de colunas, que é para ele quebrar a linha mesmo. Entre um e outro, eu vou falar que a matriz digitada tem o formato, que é para a gente ter bem específico aonde que está a matriz que a gente imprimiu. Então, ponto e vírgula, e a gente já pode rodar o nosso programa. Nosso programa já rodou aqui e ele está perguntando o valor da matriz na posição 0 e 0. Então, a posição 0 e 0 é o valor na posição superior e esquerda. Então, vou colocar 1. Vou usar os mesmos exemplos que a gente usou na versão passada. Então, vou digitar 1, 2, e aí 3, 4. Então, aqui, ó, a matriz digitada tem um formato 1, 2, 3, 4. Então, na linha 0, ele imprimiu os números que eu digitei 1 e 2. Então, na linha 0, no índice 0, ele imprimiu 1. Na linha 0, coluna 1, ele imprimiu 2. Depois, na linha 1, que tinha 3 e 4, no índice 0, ou seja, na coluna 0, ele imprimiu 3, na coluna 1, ele digitou 4. Da forma que era para ser, da forma que a gente fez no exemplo passado. Então, está tudo certo, nosso programa está funcionando. Então, agora eu vou fazer mais alguns exemplos de operações básicas para a gente fixar bem o uso de matrizes. O exemplo que eu vou fazer agora é de aumentar a dimensionalidade da minha matriz. Isso